Se você está estudando ou pretende estudar para uma das certificações da Ambima, especificamente CPA 10, 20 e CEA, fica comigo nesse vídeo porque eu vou trazer algumas perguntas sobre previdência complementar aberta. Essas questões são questões que são aderentes ao programa detalhado e, para além de você entender essas questões, eu quero que você, comigo nesse vídeo, aprenda o conteúdo pra valer, beleza? Então, antes da gente começar, já vou colocar aqui na tela. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que é novo ou nova para que se inscreva neste canal e ative o sininho de notificação. Assim, você não vai perder nenhum vídeo que a gente posta aqui ajudando você no processo de preparação. Agora, se você já é da casa, se você já conhece, já deixa aquele joinha maroto, porque isso ajuda muito no engajamento do nosso canal. Bora lá para a primeira pergunta, eu quero dar uma discutida com você sobre isso. A taxa de carregamento no VGBL pode incidir sobre o valor. Alternativa A, da contribuição apenas, da contribuição, da portabilidade, do resgate, dependendo do regulamento do plano. C, da contribuição, do resgate, do benefício, dependendo do regulamento do plano. E D, da contribuição, da portabilidade, do resgate, do benefício, dependendo do regulamento do plano. Olha só, ponto importante. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é a taxa de carregamento? É aquela taxa que o plano de previdência vai cobrar do investidor e essa taxa vai servir para a própria administradora fazer aí a gestão, eventualmente fazer frente a déficits atuariais, que é uma outra discussão, mas basicamente é um percentual que o investidor paga sobre o valor que ele aporta. Tudo bem? E a taxa de carregamento, em regra, ela vai... Opa, já vai, volta aqui. Em regra, ela vai ser a mesma, tanto para o PG quanto para o VG. O que eu quero dizer é o seguinte, existe planos de previdência, e aí cada plano de previdência você pode contratar aquele plano via PG ou via VG, e aí nesse caso a taxa é a mesma. Importante, ponto importante, a SUSEP determina que haja um limite máximo de contribuição de taxa de carregamento. O máximo que um plano de previdência pode cobrar de taxa de carregamento do seu cliente é 10%. Atualmente, nos dias atuais, é quase inviável um plano de previdência com essa taxa, tá? Aliás, já existem planos de previdência com taxa de carregamento zero. Mas como eu estou preparando você para uma prova, é importante que você saiba que por regulação o máximo que pode ser cobrado é 10%. E estes 10% pode ser cobrado apenas e tão somente sobre o valor da contribuição. Fim. Não pode ser cobrado sobre o valor do resgate. Não pode ser cobrado sobre o valor da portabilidade. Agora, é importante que você preste bastante atenção nisso, porque a taxa de carregamento, ela tem duas características de cobrança. Tem uma característica chamada de característica temporal e uma característica quantitativa. Deixa eu te explicar isso. A característica quantitativa vai dizer pra gente sobre qual valor será cobrada a taxa de carregamento. O valor é sempre sobre o valor aportado, ou seja, sobre o valor da contribuição do investidor. Fim. Não pode cobrar sobre rendimento, não pode cobrar nada, só sobre o valor que ele colocou. Entretanto, quando a gente vai falar da característica temporal, a característica temporal da taxa de carregamento diz pra gente o seguinte, que ela pode ser cobrada no momento da contribuição ou no momento da saída. E se ela for cobrada no momento da saída, significa dizer que ela pode ser cobrada no momento do resgate, no momento da portabilidade e ainda no momento dos benefícios. Mas, ainda que ela seja cobrada nestes momentos diferentes, é importante que você tenha em mente que, ainda que seja cobrada nesses momentos diferentes, o valor da contribuição será a base de cálculo do carregamento. Em outras palavras, vai incidir apenas sobre o carregamento.
Vou dar um exemplo com números. Suponha que você investiu R$1.000 em um plano de previdência, tá? E aí é o seguinte, ele rendeu 10%. E este plano tem uma taxa de carregamento de 5% no resgate. Quando chegou o dia do resgate, você tem aqui, ó, R$1.100 porque tem rendimento. Só que como tem 5% de carregamento, este 5% incide só sobre o valor que você recebeu. No caso, vai ser 50, você vai resgatar 1.050. Então, estou dando esse exemplo porque eu quero reforçar, isso gera muita dúvida. Uma coisa é sobre qual valor eu vou cobrar. Outra coisa é o momento que eu vou cobrar. Essa questão está perguntando sobre o valor. Portanto, é sobre o valor da contribuição. A alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Próxima pergunta. Super tranquila, ó. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência complementar aberto pode colher informações aqui, obviamente, colher informações sobre o seu plano. Bom, qual que é o órgão regulador dos planos de previdência? Órgão regulador dos planos de previdência é a SUSEP, portanto é a SUSEP quem vai cuidar disso. Então, o investidor que quer ter informação sobre o seu plano que em outro lugar que não seja na própria seguradora, ele vai buscar na SUSEP, tá bom? Alternativa A fala Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é uma autoridade monetária, mas não está relacionado com o mercado de previdência. O conselho que cuida da previdência é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. E ele nem tá aqui, tá bom? Então tá errado. Alternativa B fala do CNPC. O CNPC é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. O CNPC é um órgão regulador do mercado de previdência complementar fechada, não aberto. Por isso está errado. E a Previc é também agência reguladora dos fundos de pensão, portanto, entidade de previdência complementar fechada. Alternativa correta, alternativa C. Olha só, vamos aqui para a terceira questão. E aí, antes de eu explicar essa questão, eu quero dizer para você que está aqui, que ainda não estuda com a T2, se você quiser estudar com os cursos preparatórios com aulas ministradas por mim, o link para você conhecer o nosso site está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem curso preparatório para CPA 10, para CPA 20, para CEA, para Ancord, CFP e tantos outros cursos que podem qualificar e dar uma turbinada no teu currículo. Quero te convidar para conhecer o nosso projeto, o link está aqui embaixo, vai ser um prazer acompanhar você na sua jornada de preparação, tá bom? Vamos lá, agora feito o jabá, vamos para essa pergunta. A taxa cobrada em um plano de previdência sobre as contribuições e destinada aos custeios das despesas de corretagem e venda do plano é denominada de, olha só, aqui, mesmo que você tenha dúvida sobre o que vai ser feito com a grana arrecadada nessa taxa, eu quero que você olhe para essa pergunta. A taxa cobrada sobre as contribuições, qual é a taxa que é cobrado apenas sobre as contribuições? Eu falei isso nesse vídeo, é a taxa de carregamento. Portanto, resposta correta dessa questão, ó, taxa de carregamento alternativa A. Agora, a seguradora vai usar esse dinheiro, sim, para destinar aos custeios das despesas, corretagem, venda do plano e para outras coisas, como, por exemplo, cobrir um eventual déficit atuarial, tá bom? Uma dica, existe uma outra taxa que o plano de previdência cobra, que é a taxa de administração. Só que a taxa de administração, ela não é cobrada somente sobre as contribuições. Ela é cobrada sobre todo o patrimônio do fundo. O que significa dizer que é cobrada sobre o valor da contribuição e ainda sobre os eventuais rendimentos que aquele plano oferece. E, ponto importante, mesmo que a rentabilidade seja negativa, é cobrado taxa de administração sobre este valor. Por quê? Taxa de administração é uma taxa de prestação de serviço, tá? E aí, se o fundo está prestando o serviço, ele precisa receber por isso, tá bom? Por isso, alternativa B está errado.
Tudo bem? A C fala de performance, a taxa de performance é uma taxa cobrada pelo fundo, tá? Mas está relacionado com uma performance que excede o eventual benchmark do fundo. Tudo bem? Portanto, só ler ali em contribuições a gente já sabe que é carregamento. Mais uma perguntinha. Ó, uma diferença entre o plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, e o vida gerador de benefício livre, VGBL, é o fato de que, olha só, qual é a diferença desses dois? No PGBL, o investidor pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual, tá? Para contribuir para esse plano, e ao fazer isso, esse investidor, ele vai pagar menos imposto de renda sobre o seu salário, sobre a sua renda, para investir esse dinheiro e ele paga imposto lá no futuro, tá bom? Então vamos lá. Alternativa A. VGBL é possível deduzir até certo limite o valor das contribuições da base de cálculo de R. Não, tá errado. Não é no VGBL que a gente faz isso. A gente faz isso no PG. Por isso, a alternativa A está errada. Alternativa B. PGBL é possível deduzir até certo limite o valor das contribuições da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual de renda do IR da pessoa física, a resposta correta, tá? Se você quer saber qual que é este limite, o limite é de 12%. Então, o investidor pega a renda que ele tem lá do seu trabalho ou até outras rendas que ele tem de aluguel, enfim, aposentadoria, qualquer renda que ele tiver, que é o que a gente chama de rendimento tributável, e ele pode deduzir até 12% desse valor e esta dedução permite com que ele possa investir num PGBL. Assim ele paga menos imposto no momento presente, tá bom? Alternativa B tá certíssima. Vamos ver a alternativa C? Ela fala assim, ó, no PGBL é repassado ao participante todo o rendimento obtido durante o período da acumulação. Bom, isso aqui não é verdade, tá? Olha só, primeiro porque tem taxa de administração, segundo que pode ter taxa de performance, e terceiro, que é um ponto mais importante, é que tanto o PGBL quanto o VGBL, ele é um produto que tem uma característica de seguro de vida. O que significa dizer que sim, o investidor pode investir o dinheiro dele, o dinheiro render e ele receber essa grana. Pode, mas ele pode eventualmente converter o saldo acumulado em renda. Se ele converte o saldo acumulado em renda, não importa o rendimento que ele teve. O importa é o acordo que ele tem com a seguradora para receber aquela renda. Dependendo do caso, ele pode receber até mais do que ele acumulou ao longo do período que ele estava contribuindo, tá bom? Então tá errado por várias questões, eu te dei 3 razões para dizer por que a alternativa C está errada. E claro, essas três razões elas se aplicam também à alternativa D, que fala que o VGBL é repassado ao participante todo o rendimento durante o período da acumulação. Errado também. Próxima pergunta, vamos ver o que a gente trouxe aqui, ó. Um cliente pretende resgatar os recursos da Previdência Complementar que fez hoje, daqui 2 anos. Neste caso, será mais adequado utilizar a tabela, olha só, ele fez o plano hoje e pretende resgatar daqui 2 anos. Qual que é a tabela que a gente vai recomendar para esse cliente? A gente vai recomendar a tabela progressiva. Por que a gente vai recomendar a tabela progressiva? Vou te explicar. No plano de previdência, temos 2 tipos de tributação. Temos a progressiva e a regressiva. Na regressiva, funciona assim, ó. Se o investidor ficar de 0 a 2 anos, ele vai pagar 35% de imposto de renda, tá? Se ele vai ficar de 2 a 4 anos, ele vai pagar 30% de imposto de renda. Se ele vai ficar de 4 a 6 anos, ele vai pagar 25%. Se ele fica de 6 a 8, ele vai pagar 20%. De 8 a 10, ele paga 15%. E acima de 10, ele paga 10%. Tudo isso aqui em anos. Portanto, olha só. Se ele vai resgatar daqui 2 anos, o imposto que ele vai pagar na regressiva é de 35%. Se nós formos lá na progressiva,
A progressiva, o percentual do imposto de renda, a variação dele está relacionado com o valor que ele vai receber. E, na pior das hipóteses, ele vai pagar a alíquota máxima. Ou seja, se ele for receber muita grana, ele vai pagar 27,5%, que é a alíquota máxima. Percebe? Ainda que ele vá receber muito dinheiro nesse caso, na progressiva ele paga 27,5%. Na regressiva ele pagaria 35%, portanto vai pagar mais imposto. E tem um outro ponto importante, que é o seguinte: a tabela progressiva, a gente também chama a tabela progressiva de tabela compensável. Por quê? Porque o valor que o investidor paga de imposto de renda nesta tabela, ele necessariamente precisa ser levado à declaração anual de ajuste de imposto de renda, e na declaração pode ser que haja algum tipo de ajuste. Esse ajuste significa dizer que, dependendo da declaração, dependendo das despesas que esse investidor tem com saúde, com educação, com dependentes, dependendo de outras rendas que ele tiver, pode ser inclusive que ele seja restituído do imposto de renda que ele pagou. Então, neste caso, olha só, sem sombra de dúvidas, é a tabela progressiva. Por quê? Na pior das hipóteses, ele vai pagar 27,5% de imposto. Na pior das hipóteses. Mas ainda pode acontecer dele ser restituído desse valor ou de parte dele. Se a gente coloca ele lá na progressiva, ele vai pagar 35%. Não faz sentido, tá bom? Importante, a tabela progressiva também é chamada de definitiva. Por que ela é chamada de definitiva? Porque o valor que é cobrado de imposto de renda nessa tabela, embora ele seja declarado no imposto de renda, não tem nenhum tipo de ajuste. Cobrou aqui, fim de papo, morreu a história. Tá bom? Alternativa C, tabela progressiva. Vamos lá. Na portabilidade de um PGBL, os recursos envolvidos devem ser entregues, vamos lá, alternativa A, ao cliente, sem a dedução de impostos. Alternativa B, à seguradora do novo PGBL, sem a dedução de impostos. C, ao cliente, após a dedução dos impostos. E D, à seguradora do novo PGBL, após a dedução dos impostos. Ora, o que é uma portabilidade? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Portabilidade é: eu sou cliente da seguradora A, tenho um plano de previdência lá. Porém, a seguradora B me ofereceu um plano de previdência em melhores condições, seja elas quais forem, menor taxa de carregamento, menor taxa de administração, um potencial rendimento maior, enfim, não importa. Qualquer que seja a razão, eu faço essa portabilidade. Então, eu estou mudando, vou portar o meu plano para outra seguradora. Ao fazer isso, eu estou transferindo todos os recursos que estão na A para B. Eu vou fazer assim, ó, na A para B, certo? Portanto, os recursos envolvidos devem ser entregues à nova seguradora. Nesse caso aqui, a seguradora B. Combinado? Então, ó, deve ser entregues à seguradora. Alternativa B é a correta, tá? Sem dedução de impostos. Não há cobrança de impostos em portabilidade. Tudo bem? A cobrança do imposto só ocorre no resgate ou ainda na conversão do saldo acumulado em renda, se o contribuinte resolver transformar o plano de previdência dele em renda vitalícia, em renda temporária, algum tipo de benefício como esse. Aí tem imposto, tá bom? Agora, na portabilidade não tem, por isso a alternativa correta é a B, a seguradora do novo PGBL, sem dedução de impostos, tá bem? Vamos lá ver mais uma pergunta? Olha lá. No plano de previdência complementar do tipo PGBL com regime de tributação compensável, o imposto de renda é de 15% sobre o... Aqui é importante a gente dar uma discutida sobre isso. Olha só. Eu disse ainda nessa aula, ainda nesse vídeo, vou até voltar o slide aqui para você identificar onde foi que eu falei. Aqui, ó. Nesse slide, eu disse para você o seguinte, que aqui é a tabela progressiva
E eu falei que a tabela progressiva é chamada de tabela compensável. Por quê? Porque a gente declara no imposto de renda e ao declarar na declaração do imposto de renda, há alguma compensação e dependendo de todo o escopo da declaração, pode ser que o investidor seja restituído, dependendo do quanto foi retido na fonte, ele tenha de pagar um pouco mais, enfim. Certo? Agora pensa aqui comigo. Essa tabela é calculada com base na renda. E aí, esta renda junta com outras rendas que o investidor tem ali na declaração. Então, significa dizer que o plano de previdência, a seguradora, ela paga para o investidor uma renda mensal se ela converter em renda, certo? Então, ele vai receber lá, sei lá, R$5.000 por mês de aposentadoria através desse plano. Se a seguradora está pagando uma renda mensal para o investidor, se ela está pagando essa renda mensal, ela sabe qual é a renda dele, portanto, ela pode reter na fonte de acordo com a tabela progressiva. Entretanto, se a seguradora ela está pagando para o investidor um resgate total ou um resgate parcial, a seguradora ela não sabe qual que vai ser a renda daquela pessoa no próprio plano e com outras rendas. Então, o que ela faz aqui por determinação legal? Ela vai apenas fazer uma antecipação de imposto de renda, que é 15%. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você que me assiste é o seguinte: no regime de tributação progressivo, que é o compensável, quando o investidor faz um resgate, o IR retido na fonte é sempre 15% e fim. Ah, mas Thiago, a tabela progressiva tem... Esquece a tabela progressiva. No resgate é 15% fim. Portanto, se aquele plano está enquadrado na tributação progressiva, se o investidor fizer um resgate total ou parcial, a gente não olha para a tabela e cobra na fonte 15%. Então, vai funcionar da seguinte forma. O investidor vai ter o imposto retido na fonte de 15%, vai levar isso para a declaração anual de ajuste de imposto de renda. Na declaração anual, ele vai acertar as contas com o leão, vai falar lá com a Receita Federal. Olha, Receita Federal, eu tinha um plano de previdência na seguradora X, fiz o resgate, ela me cobrou 15%. Isso foi o valor que eu recebi. Só que, para além disso, Receita Federal, durante esse ano, eu ganhei salário, ganhei outra aposentadoria, eu tenho renda de aluguel, eu gastei com médico, eu gastei com educação, eu gastei com dependente. É feito o ajuste, e aí, nesse ajuste, a Receita vai falar, então, com base em tudo isso que você falou, você pagou 15 lá, não foi? Agora você precisa me pagar mais 12,5, que é para completar os 27,5. Ou você pagou 15, só que ó, eu Receita vou te restituir isso porque você teve muita despesa. E aí não dá pra gente precisar porque cada caso é um caso. Mas o que eu quero que você fixe isso, e aí eu vou te pedir para você anotar se você está estudando para a prova de certificação, porque isso é importante. Vou até falar de novo, pausado, porque eu quero que você anote. Olha só, no regime de tributação progressivo da Previdência, em caso de resgate, a seguradora vai reter 15% e fim de papo. Significa que esse é o imposto que o seu cliente vai pagar? Não. Ele só vai conhecer o imposto definitivo lá na declaração anual de ajuste. Pode ser que ele seja até restituído, dependendo do caso. Tudo bem? Então, a gente já sabe que na tributação progressiva é 15% sobre o resgate, certo? Agora vamos lá. Se nós estamos falando de um PGBL, no PGBL o valor do imposto de renda é cobrado sobre o quê? Sobre o rendimento ou sobre o valor total resgatado? Resposta correta, sobre o valor total resgatado. Vamos lembrar que no PGBL o investidor ele deixa de pagar imposto de renda sobre o salário dele hoje, aplica esse dinheiro, faz o dinheiro render
e no vencimento, quando ele for resgatar, ele vai pagar imposto de renda sobre tudo. Então, essa pergunta, a resposta correta é alguma que nos diga que vai pagar 15% sobre o valor total resgatado, tá? Vamos ver as alternativas? Alternativa A, sobre o valor total resgatado e poderá haver valores adicionais a pagar na declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Resposta corretíssima. Foi isso que eu expliquei. Tabela progressiva, tem compensação, então é 15% sobre o valor total porque é um PG, tá? E vai para o ajuste. Alternativa A é a correta. Alternativa B, sobre o rendimento, e poderá estar errado, porque sobre o rendimento é VG. Então a C também está errado. Olha a alternativa D. O valor total resgatado e não haverá valores adicionais a pagar na declaração anual de imposto de renda. Não, a gente não pode afirmar que não haverá valores a pagar. Pode ser que haja valor adicional a pagar, chegando até 27,5. Mas pode até ser que ele seja restituído desse valor, a depender da sua composição da declaração, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Um profissional liberal tem uma renda tributável muito pequena. Seus rendimentos vêm da distribuição de lucros que seu escritório proporciona. Ele quer contribuir para sua aposentadoria, que deve acontecer entre 10 e 12 anos. Qual produto você recomendaria a ele? Olha só, o que essa questão está trazendo, vou destacar aqui, ó. Renda tributável muito pequena. Se é uma renda tributável muito pequena, significa dizer que o salário que ele recebe, o prolabore que ele recebe, já que ele é um profissional liberal, é um salário cujo o imposto de renda sobre esse salário é muito baixo. Dependendo, pode até ser que seja isento. E se for isso, esse cliente não pode fazer um PGBL, porque o princípio do PGBL é você pagar menos imposto de renda sobre o seu salário. E como a questão está dizendo que ele tem uma renda tributável muito pequena, a gente subentende que não faz sentido eu pegar essa renda tributável pequena, que pode até ser que ele seja isento de imposto de renda, e querer colocar um PGBL, tá bom? Agora, os seus rendimentos vêm dos lucros que seu escritório proporciona. Aqui, esse profissional, ele recebe distribuição de lucro. Distribuição de lucro é um rendimento isento, ele não paga imposto de renda sobre esses dividendos, certo? Então, se ele não paga imposto de renda sobre esses dividendos, o que a gente conclui é que esse cliente, embora ele faça a declaração completa de imposto de renda, a gente não vai colocar ele num PGBL, porque o princípio do PGBL é pegar o seu rendimento tributável do seu salário e diminuir a base de cálculo desse rendimento para você pagar menos imposto sobre o seu salário. Aqui ele já tem um rendimento tributável muito baixo. Então, esquece PGBL para ele. A gente vai de VG. Então, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. PG tá errado, PG tá errado. Agora, qual das duas tabelas a gente vai recomendar para esse? A tabela regressiva ou a progressiva? Olha só, a gente sabe que ele vai ficar entre 10 e 12 anos. Se ele vai ficar entre 10 e 12 anos, é um prazo longo. Na tabela regressiva, ele vai pagar 10%. Na regressiva, ele vai pagar 10%. Por isso, a resposta correta. E você vai dizer, mas Thiago, quanto que ele vai pagar na progressiva? Eu não sei quanto ele vai pagar na progressiva, porque eu não tenho dado. Para eu saber, eu precisaria entender quanto que ele ia receber de rendimento aqui, tá? Mas, olha só, como eu não sei isso, mas a questão está dizendo que ele vai ficar mais do que 10 anos, sem dúvidas eu vou para a progressiva, porque está na menor alíquota ali, que é 10%. A alternativa C é a correta, tá bom? Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó. Agora tem contas para a gente fazer, vamos colocar HP. Se você está estudando para CPA 10 ou para CPA 20, esse tipo de questão assim não cai na tua prova. Pode cair apenas na CEA, tá bom? Porque na CPA 10 e 20 não tem cálculo. Mas fica comigo para você aprender isso. Vamos lá. Um cliente fez um investimento em um VGBL há 20 anos. O saldo atual é de R$500 mil. Deste valor, 223.540 é o rendimento.
Esse cliente deseja fazer um resgate parcial de 201.570. Seu regime é o progressivo. O IR retido na fonte será de... Vamos lá. Se o regime é progressivo e ele vai fazer um resgate, quanto que vai ser o imposto? Eu expliquei nesse vídeo. Vai ser 15%. Tudo bem? Só que é 15% no caso de um VGBL, é 15% sobre o rendimento. Então, qual que é o nosso desafio? Nós precisamos saber, ó, do valor que ele pretende resgatar, que é 201.570, quanto que é rendimento e quanto que é o principal. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar HP e a gente vai fazer a seguinte conta. Olha só, o saldo total, 500 mil, tá? 223 mil é rendimento. Então, proporcionalmente, quanto que 223 mil representa dos 500 mil? Se eu sei isso, eu vou usar a mesma proporção para saber quanto vai ser rendimento aqui. Vamos lá, vamos me acompanhar aqui com HP que você vai entender essa conta super tranquila de fazer. Então, ó, FCLX, a gente limpa a memória da máquina. Então, 500 mil é o quanto ele tem. Vou apertar Enter. Agora vou o valor que ele tem. 223.540 é o que o enunciado está dizendo para a gente que é rendimento. Eu venho aqui na HP e aperto essa teclinha aqui, ó, percentual T. É como se eu estivesse perguntando para HP. HP, 223.400 representa quantos por cento de 500 mil? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para HP. Então, olha lá, ó, 44,71. Então, olha só. Desses 201 mil que ele vai resgatar, 44,71% é o rendimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar qual que é o valor desse rendimento, depois vai cobrar 15%. Então, eu vou fazer assim, ó, 201 mil, que é o valor que ele quer resgatar, 570. Vou apertar aqui, ó, em X/Y, para ele trazer os 44,71 para a tela, que é o número que estava no visor. Tá aqui, ó. Agora eu vou apertar aqui, ó, em percentual. Então, o rendimento é 90.117,92 centavos. Então, deste valor que ele vai resgatar, 90.117 é rendimento. Agora, sobre este rendimento, eu vou cobrar 15% de imposto. Então, eu venho aqui, ó, 15 e aperto aqui em percentual. Tá lá, 13.517,69. O que significa dizer, deixa eu colocar HP aqui em cima, significa dizer que a resposta correta do meu simulado é a alternativa B de bola, 13.517,69. Para quem está estudando para fazer a prova da CEA, que muitas das vezes tem receio em relação aos cálculos, eu queria que você soubesse que o fato de ter cálculo na prova da CEA é libertador. Por quê? Se você entende as contas, e você viu aqui que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito legal, porque você faz a conta, você chega no resultado. Aí depois você olha para as alternativas e fala, opa, se o resultado que eu achei tem ali nas alternativas, provavelmente a coisa está certa. Então, as respostas são mais objetivas e menos subjetivas. Isso é interessante, tá bom? E eu trouxe mais uma perguntinha aqui, ó, pra gente fechar. Deixa eu só tirar HP pra gente ler junto. Vamos lá. João juntou 235 mil reais por toda a vida e decidiu se aposentar aos 55 anos, obtendo uma renda vitalícia de 5 mil reais por mês em um plano PGBL. Porém, João veio a falecer 2 anos depois de começar a sua renda vitalícia. Logo, o plano de aposentadoria de João garante que a renda acumulada por João, essa aqui é tranquila, olha só. Vamos pegar os pontos chaves. Ó, ele juntou 235 mil e ele contratou uma renda vitalícia. Renda vitalícia quer dizer assim, ó, você vai receber até o último dia da sua vida
ponto final, não importa qual seja o último dia da sua vida, ponto final. Renda vitalícia você vai receber até o último dia da sua vida. Significa que o titular do plano vindo a falecer, encerra o plano, fim de papo, acabou, a seguradora cumpriu a obrigação dela. Então, nesse caso, o plano é encerrado. Vamos ler as alternativas? Alternativa A está dizendo assim, ó, vira renda vitalícia para as pessoas apontadas no plano. Não faz sentido. Não ia ter um ciclo do dinheiro eterno ali? Não, né? Alternativa B, encerra-se a conta e o dinheiro fica com a administradora. Essa é a resposta correta. Eu vou discutir um pouco mais com você sobre essa alternativa B, tá bom? Mas vamos entender porque as outras estão erradas. Alternativa C, é dividida entre os herdeiros legais de João, conforme testamento ou processo de inventário. Não! Como ele já converteu esse benefício em renda, isso não vai ser repassado para herdeiro nenhum. Encerrou, fim de papo, tá? E alternativa D, entrega o dinheiro aplicado restante para as pessoas apontadas no plano e encerra-se a conta. Não tem dinheiro restante. Se ele veio a falecer, acabou, não tem mais dinheiro. E aqui, eu quero explicar essa alternativa B, até para abrir um pouco a sua percepção. Muita gente fala, poxa, Thiago, mas então não é vantagem contratar um plano vitalício. Porque se a pessoa vem a falecer, o plano vai encerrar? É isso mesmo. Mas olha só, especificamente no caso do seu João, infelizmente ele veio a falecer 2 anos depois de começar o seu plano. Então olha só, vamos fazer conta aqui rapidamente. Ele tinha 235 mil reais, tá? E ele contratou renda mensal de 5 mil. Então 5 vezes 12 é 60. Se ele ficou 2 anos, quer dizer que ele recebeu 120 mil reais. O resto, a diferença, que vai dar 115, ficou para a seguradora mesmo, tá? Agora, vamos pensar aqui. E se o seu João, ao invés de falecer com 2 anos, ele vem a falecer com 10 anos aqui de contratação? Então, se ele recebe 5 mil, vezes 12, 60, vezes 10, olha só, ele teria recebido 600 mil reais. Poxa, mas ele juntou só 235. Da onde que veio esse resto aí? Pois é. É por isso que quando a gente fala de um plano de renda vitalícia, a gente fala que é um risco compartilhado. Para a família do cliente, para a família do investidor, corre o risco dele falecer num curto espaço de tempo e o saldo ficar para a seguradora. Entretanto, para a seguradora existe um risco. Se essa pessoa sobreviver por muito mais tempo do que nós calculamos, eu, seguradora, vou ter de tirar dinheiro do bolso para pagar esse cliente, tá bom? Então é um risco compartilhado, não existe melhor nem pior forma, vai muito da estratégia de cada um dos investidores converter ou não em renda vitalícia ou em outros tipos de renda. Tá bom? Então, olha só, essas são as questões que eu preparei para você sobre previdência complementar aberta. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua percepção, se assim te ajudou, o que mais você gostaria que eu comentasse aqui, que eu trarei com maior prazer para que você manje dos paranauês de verdade. E claro, depois que fizer a tua prova, compartilha com a gente. E lembrando que se você está aqui até agora, quero reforçar, a gente tem os cursos preparatórios completos com aulas comigo para que você manje dos paranauê, passe na prova e domine o mercado financeiro, tá bom? O link do nosso site está aqui na descrição e eu vou te ver no próximo material. Tchau, tchau!